gente continua falando sobre o tema aqui no Manhã Diversa. O aparecimento de animais peçonhentos é mais comum em áreas desmatadas ou queimadas. Por isso é importante saber o que fazer para nos protegermos. Bom, e para falar sobre isso, o médico veterinário supervisor de controle de zoonoses, o José Geraldo de Castro Júnior, já está aqui no estúdio. Olá, Geraldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, bom dia, Bárbara, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Diversa. Bom dia, seja muito bem-vindo. E vamos começar entendendo o que são os chamados animais peçonhentos. Quais são as características aí que os diferenciam dos demais? Os animais peçonhentos são aqueles animais que têm algum tipo de veneno, algum tipo de toxina e têm um mecanismo de introduzir esse veneno em animais ou em seres humanos. Basicamente, nós podemos citar as serpentes, os escorpiões, as aranhas, as abelhas. Formigas também estão no grupo de animais peçonhentos, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso. Né? E nós diferenciamos os animais peçonhentos dos animais venenosos, que são aqueles que têm o veneno, né? Porém eles não têm um mecanismo de introdução desse veneno no organismo do ser humano ou dos animais. Por exemplo, o sapo. O sapo é um animal venenoso, tem uma glândula de veneno na cabeça, né? E ocorrem acidentes, principalmente com animais, quando essa glândula é comprimida, né? E nesse mecanismo ocorre a introdução dessa toxina, desse veneno. E, Renato, o nosso público vai ver daqui a pouquinho que estamos aqui acompanhados de animais peçonhentos, mas todos mortos. O que você pode falar para a gente do que você trouxe, José? Nós trouxemos os mais comuns em nossa região, que a própria população leva até o setor de zoonoses para identificação. Né? Então, nós temos, em relação às serpentes, o grupo das jararacas, né, que é a recordista de acidente em nossa região, inclusive em todo o Brasil, causa mais acidentes. O grupo das cascavéis, né, são aquelas que em torno de 92% dos acidentes ocorrem em relação a esses animais. Né? Em relação ali às aranhas, nós temos a recordista, que é a aranha armadeira, né, que é a recordista de atendimento ali no HPS, que é o Centro de Referência em Atendimento. A aranha marrom, que é aquela menorzinha ali que tem um risco maior em saúde pública, ela pode provocar necrose, ela pode provocar uma anemia, às vezes até muito grave. E nós temos algumas que causam acidentes na nossa região, porém não são consideradas aranhas peçonhentas. Que seria a caranguejeira, que tem um aspecto, né, repugnante, bastante assustador pelo tamanho, mas ela não é considerada peçonhenta, ela pode picar o ser humano e os animais como defesa, mas ela não tem aquele veneno que coloca em risco a vida do ser humano e dos animais. Tem os pelos urticantes ali no abdômen dela que podem causar algum tipo de alergia, mas não casos graves. Essa da frente é a aranha de grama, né, que é muito confundida com a aranha armadeira, muito comum em gramados, né, em material de construção, que causam bastante acidentes também, mas não é considerado uma aranha peçonhenta. Podemos citar também as lacraias, que causam bastante acidente, né, na nossa região, não está associada com casos graves. As abelhas, como mencionado, né, marimbondos ou vespas, também causam acidentes e, às vezes, quando picada por um grande número de animais, nós podemos citar também as formigas, que são também consideradas animais peçonhentos. José Geraldo, como se prevenir de acidentes com todas essas espécies de animais peçonhentos? Na verdade, Bárbara, o controle de animais peçonhentos e pragas urbanas, ele passa necessariamente pelo que nós chamamos de manejo ambiental. O manejo ambiental ele consiste na eliminação daquilo que vai favorecer ao aparecimento, à reprodução, à alimentação desses animais nas proximidades das edificações. Então, consiste em manutenção de lotes vagos e terrenos baldios, o acondicionamento, a destinação correta dos lixos, né? Aquele acero em volta das residências, a grama sempre mantida, né, baixa. Tá? Se tiver que guardar algum material de construção que possa servir de abrigo, que seja guardado em locais propícios, cobertos por uma lona, por algum objeto, afastados da parede, de preferência sob estrados. Essas medidas bastante simples, por incrível que pareça, elas dificultam, né, o aparecimento desses animais peçonhentos, a reprodução e os acidentes e incômodos ao ser humano. É importante lembrar que nós não temos como exterminar, né, e nem temos essa intenção, eles têm uma função na natureza, acabar com animais peçonhentos e pragas urbanas. Porém, essas medidas simples fazem com que esses animais não estejam próximos da população, seja feito um controle e evite, assim, o risco de acidentes
levando, reforçando que são realmente acidentes. Esses animais não procuram, logicamente, ser humano, nós não fazemos parte do cardápio dele, né, ainda bem, para atacar, para alimentação. Simplesmente com um mecanismo de defesa, eles picam, né, inoculam veneno com medida de proteção da vida deles mesmos. Ou seja, a população tem que fazer a sua parte, né, manter o ambiente, terrenos né, abandonados limpos, né, para evitar essa situação. Exatamente, Bárbara. Foi mencionado no início aí da reportagem a questão de desmatamento, né, desequilíbrio ecológico. Então, nós consideramos todos esses fatores como favoráveis a um maior aparecimento de animais peçonhentos, de pragas urbanas, animais silvestres também, que foi mencionado como outro tema no programa de hoje. Porque a urbanização desordenada, cada vez mais nós temos observado, né? Às vezes construção de condomínios sem aquele devido de impacto ambiental, esses animais, as queimadas, isso faz com que esses animais estejam sendo retirados dos seus ambientes, né? Aproximando da zona urbana. E na zona urbana, o acondicionamento e destinação inadequada do lixo, a questão muitos lotes vagos, terrenos baldios, isso favorece com que esses animais se instalem, encontrem os chamados abrigos e encontrem também as condições de alimentação, né? Então, como mencionado, reforçando, esses animais, eles têm que estar no lugar deles, no ciclo biológico deles, né? Cada um se alimentando. Por exemplo, o escorpião tem uma função muito importante de controlar baratas, as serpentes têm uma função muito importante de controlar roedores, que estão muito associados com doenças. Então, o ideal é que eles fiquem fazendo o seu ciclo biológico natural e longe do ser humano. E o próprio ser humano, né, que é o ser inteligente, né, ele tem um mecanismo de fazer com que esses animais não se aproximem, né, porque os animais já têm a biologia deles, que isso aí não vai mudar. Nós que temos condições de bloquear esse acesso dos animais, né, e essas condições favoráveis à instalação e reprodução dele junto à população. E que a gente consiga manter esse equilíbrio, né, porque sem dúvida os animais peçonhentos, eles não são vilões. Por isso que a gente tem que saber também o lugar de cada um, né? E falando ainda sobre as medidas, considerando esse aspecto social, de que forma, José, proteger a população dos animais peçonhentos? Quais são as medidas, quais são as atitudes que as pessoas devem ter e quais elas não podem ter? Nós focamos muito na questão de educação sanitária, né? Aquele conceito de conhecer para prevenir, né? É a oportunidade que nós estamos tendo hoje, agradecemos, de reforçar essa educação sanitária. Então, essas medidas que foram mencionadas, nós já observamos que realmente elas funcionam na prática, né? Nós fazemos um trabalho no setor de zoonose de controle de animais peçonhentos, né? Então, já visitamos alguns locais onde o cenário era de animais peçonhentos entrando nas residências, né? Muito próximo das residências, causando incômodo e até mesmo acidentes. Então, toda essa mudança de cultura da população, nós dizemos que é um trabalho de formiguinha, não é fácil, né? A gente faz muito trabalho com criança, porque a criança, ela conversa com o pai, né? Ela implementa esse trabalho realmente, que ela aprende nas escolas, dentro de casa, procura ficar, né, falando sempre nisso. É a mudança mesmo da questão de educação sanitária. Tá? Só reforçando, esses animais, eles fazem parte do meio ambiente e cada vez mais eles estão sendo expulsos do seu hábitat natural, né? Então, estão encontrando, infelizmente, condições muito favoráveis na zona urbana para instalação e reprodução. Isso é uma ameaça para o ser humano, o risco de acidente. E nós temos observado, na prática, que esses acidentes eles têm aumentado nos últimos anos em função de todos esses fatores. E você que está acompanhando o programa, tem alguma dúvida sobre o assunto? Mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 32 99939 7416. Se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, pode mandar também a sua pergunta para a gente pelo chat. José, quais são os animais peçonhentos mais comuns em nossa região, Juiz de Fora, Zona da Mata, e quais são os riscos associados a eles? Olha, em relação às serpentes, né, nós só reforçando, as duas serpentes, os dois grupos, vamos dizer assim, né, porque tem várias espécies dentro desses grupos, popularmente chamadas de jararacas, são as recordistas de acidente.
Não porque existam mais que outras espécies, é porque elas são mais agressivas e naturalmente estão num ambiente que nós chamamos de ambiente sujo. O que seria isso? Estão muito camufladas no meio ambiente, elas são mais típicas de matas, de regiões com muita vegetação, que dificultam a visualização da população e dos animais, fazendo com que esses acidentes, né, a população esbarre nelas e aconteçam os acidentes. O segundo grupo é o grupo das cascavéis, porém as cascavéis elas têm uma vantagem para o ser humano, que é a presença do chocalho. Então, quando ela se sente ameaçada, né, o barulho que ela faz com o chocalho faz com que os animais fiquem alertas, principalmente o ser humano. Então, em função disso, não é que elas existam menos no ambiente. Em função desse alerta que elas, né, proporcionam para o ser humano, os acidentes são menos frequentes do que as jararacas. Levando em conta também que as cascavéis estão em ambientes mais de campos, ambiente de pedra, ambientes assim de mais fácil visualização. Tudo isso faz com que, né, os acidentes sejam menos comuns. Um outro grupo que eu não trouxe aqui são as corais verdadeiras, que também tem um risco grande de saúde pública, porém os acidentes com as corais são muito raros, porque essas serpentes elas vivem muito enterradas. Então, a ocorrência, né, da presença do ser humano, de esbarrar nesses animais, ou mesmo de um animal esbarrar nessa serpente, um cão ou um gato, etc., ele é bem diminuído em função desse hábito delas de viverem mais em tocas. Tá? Então, basicamente, em relação às serpentes seriam esses. Em relação às aranhas, né, a recordista de acidente é a aranha armadeira. Né? Os casos que são levados para o HPS, a grande maioria dos acidentes são com a aranha armadeira. Em função dela estar muito próxima da população, bananeira, resto de material de construção, e de serem bastante agressivas. Tá? Falando das peçonhentas. A viúva negra, que é uma aranha bem pequenininha, nós não temos aqui em Juiz de Fora. Acontece em casos isolados no nosso país, nós temos as estatísticas, mas aqui em Juiz de Fora não temos. É uma outra aranha do grupo de peçonhentas também. E aquela que existe o risco maior em saúde pública seria a aranha marrom. Né? Aquela que está no potinho ali, né? Aquele potinho de coleta de urina ali, ela é bem pequena, né? Então, pegando aquela máxima dos perfumes que estão nos menores frascos, os piores venenos nós podemos dizer também que eles estão nos menores exemplares ali. Tá? Isso também se aplica, então, aos animais peçonhentos. A cobra coral, aproveitando a oportunidade, a coral verdadeira, ela é uma serpente que tem um veneno, que tem um risco muito grande de saúde pública, porque a natureza ela foi muito perfeita com a gente, com os animais. Ela tem um mecanismo de inoculação de veneno deficiente. Então, em função disso, né, dessa dificuldade de inocular o veneno da serpente coral, nós não temos tantos acidentes graves numa frequência maior no nosso país, associado também ao hábito delas viverem muito enterradas. Então, basicamente, nós temos também uma outra serpente, que é a maior serpente peçonhenta do Brasil, né, que seria a surucucu, né, que também não temos o exemplar aqui. Aproveitando a oportunidade, não podemos deixar de mencionar os escorpiões. Né? Em Juiz de Fora temos apenas o escorpião amarelo e essa espécie, né, é a espécie que tem um risco maior em saúde pública. José, o Rafael de Belo Horizonte já mandou uma perguntinha aqui pra gente. Qual a medida adequada a se tomar em caso de visualização desses animais em casa? Então, caso a gente encontre um animal peçonhento, mesmo que pareça morto, é fundamental a gente procurar pela autoridade, né? Através de contatos, informações. Pela saúde local, né? Saúde local. Sim, Renata. Aqui em Juiz de Fora, no caso do animal estar vivo, né, a Guarda Municipal Ambiental ela faz esse recolhimento. É importante lembrar que as pessoas não devem tentar capturar esse animal, a não ser que tenha um treinamento específico para essa função. Né? Então seria a Guarda Municipal Ambiental ou a própria Polícia do Meio Ambiente, no caso do animal estar vivo. Né? No caso de animal morto, ele pode entrar em contato com o setor de zoonose através do telefone 3690-7030 para que nós possamos visitar o local e implementar aquelas medidas preventivas que já foram mencionadas. Ou seja, esclarecer para a população as maneiras, né, aquela mudança de hábitos de cultura que ela deve proceder para que esses animais não causem risco de acidente e esse cenário de adentramento que nós chamamos, ele seja evitado. Muitas das vezes, simples bloqueio, como por exemplo dos escorpiões, só citando um exemplo, o escorpião ele é muito mais urbano do que rural. E a maioria dos escorpiões eles são encontrados em tubulação de rede de esgoto. Então, o simples fato do cidadão colocar uma tela em seus ralos vai fazer com que esses animais não tenham acesso às residências, né, e possam causar os acidentes.
E essa sua fala é muito próxima até a pergunta do Joviano Souza, que está acompanhando o nosso bate-papo. Está adorando, falou que está excelente a entrevista. E ele pergunta o seguinte: existe possibilidade desses animais entrarem pelo vaso sanitário? Olha, não é comum, tá? Existe a possibilidade, sim. Serpentes, nós já até acompanhamos alguns casos, mas não é comum. O mais comum, né, no caso de escorpiões, é através da tubulação de rede de esgoto e serpentes, né, embaixo de portas, né, quando a porta não tem aquela proteção que nós chamamos de veda soleira, que é uma outra medida de proteção, proporcionando a entrada desses animais. As aranhas são mais ágeis, né? As aranhas elas entram inclusive por janelas, embaixo de portas. Então, já aproveitando, né, a oportunidade, uma das maneiras de prevenir a entrada desses animais nas residências, que nós chamamos de adentramento, seria a colocação de telas em janelas, né, vedação embaixo das portas e a vedação também dos houses, todos os houses da casa. Seriam medidas preventivas interessantes e funcionais. Bom, José, e com relação a acidentes com esses animais peçonhentos, o que a população deve fazer no momento? Informar, por exemplo, né, a um profissional de saúde o máximo possível de características do animal é algo determinante, né? Principalmente cobras, enfim. Sim, Bárbara, importante a sua pergunta. Gostaria de, primeiramente, informar, né, que o único local onde existe o soro para animal peçonhento é o HPS, o setor de soroterapia. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas elas procuram hospitais particulares e perdem tempo nesse socorro, né, e vão ter que ser redirecionadas ao hospital de pronto-socorro. Antes de chegar no hospital, o que a população deve fazer com animais ou com as pessoas mesmo, né? Quanto menos se movimentarem seria o ideal, para que não exista um estímulo na circulação sanguínea e, consequentemente, na circulação desse veneno, chegando ao local onde ele vai causar um problema maior, até a aplicação do soro, né, se houver a necessidade de aplicação do soro também. Sempre lavar o local com água e sabão, né? E no caso de animais maiores, como por exemplo serpentes, né, quando o transporte for um pouco mais demorado, é interessante que a pessoa mantenha elevado o membro acometido. Por exemplo, a pessoa tomou uma picada de serpente, né, ou mordida, né, os dois termos podem ser utilizados, no braço, que ela mantenha esse braço elevado, dificultando a absorção do veneno. Na perna, que mantenha essa perna elevada, para que até a chegada no hospital. Tá? Então, lavar com água e sabão, não administrar nenhum tipo de alimento, água, por quê? Algumas toxinas, alguns venenos podem provocar dificuldade de deglutição, pode provocar perda de consciência, e isso pode agravar o caso. Então, resumidamente, basicamente, lavar com água e sabão, né, reforçando que, por exemplo, na picada de serpentes, o dente da serpente é altamente contaminado, pode provocar uma infecção secundária. Lavou com água e sabão, pode passar um álcool também, né? Se movimente o mínimo possível e se dirija ao setor de soroterapia do HPS, muito próximo da gente aqui, que funciona 24 horas. E o Marcos, que está acompanhando o nosso bate-papo pelo YouTube, falou que está adorando a conversa. Uma outra coisa, José, que eu não sei se é uma lenda urbana, aquela história de chupar o veneno. Isso tem fundamento? Muito boa pergunta, Bárbara. Essa questão de sugar ou chupar o veneno e a questão também de colocar algum tipo de objeto no local da picada, isso é totalmente contraindicado. Na verdade, esses animais eles têm mecanismos de introdução dessa toxina intramuscular. Então, essa questão de sugar o veneno, de chupar o veneno, não vai fazer nenhuma eficácia, na verdade, vai só atrasar o atendimento, né? E, dependendo de alguns casos, pode até contaminar mais o local. Então, isso é contraindicado. Aproveitando a sua deixa, né, nós lembramos da questão também que ainda é muito comum na zona rural da pessoa administrar cachaça para a pessoa que foi picada, principalmente por serpente, colocar fezes de animais no local da picada, que vai só favorecer uma infecção secundária. Então, todas essas medidas que realmente fazem parte do imaginário, né, como se fosse uma lenda, né, elas são totalmente contraindicadas. Só reforçando, acidente com animal peçonhento, né, aproveitando a primeira pergunta, a questão da identificação,
eu tenho um certo receio em estimular a pessoa a capturar o animal para levar ao hospital para identificação. Pode ser ainda pior, né? Pode ser pior, pode causar um outro acidente, né? Se puder tirar uma foto, seria mais interessante. Agora, se o animal já estiver morto mesmo, chegou lá, alguém matou o animal, lembrando que esses animais também não podem ser eliminados, que são também animais peçonhentos, animais silvestres, perdão, tem uma importância na natureza. Se o animal já estiver morto no local, você chegou lá, o animal já foi abatido, você pode levar para identificação. Se a pessoa não tiver uma habilidade na captura, eu não recomendaria que fizesse esse procedimento. Seria mais interessante tirar uma foto, né? Ou então procurar uma pessoa que tenha um conhecimento para identificação para facilitar, né, essa orientação no hospital. Lembrando também que os sinais clínicos são muito característicos das espécies. Então, o profissional no HPS que está treinado, né, muitas das vezes, quando não se sabe qual animal que agrediu, ele vai fazer um tratamento sintomático, ele muitas vezes pode ser direcionado para tal espécie, tá? Ótimo. Bom, então você falou como que é o diagnóstico, né, e o tratamento especificamente, mas cada um tem um tratamento diferente? Sim, né, nós temos soros específicos para serpentes, para as aranhas e para o escorpião. Quando não se consegue diferenciar qual é o tipo de animal que agrediu, por exemplo, no caso de serpente, nós temos um soro bivalente, que vai ter, né, o bloqueio da toxina, tanto, por exemplo, da jararaca e da cascavel, que são as que mais causam acidente. No caso de não souber identificar o tipo de aranha, nós temos um soro anti-aracnídeo e temos também um soro específico para cada espécie de aranha que tem risco de saúde pública. Mas na ausência dessa precisa identificação, nós temos um soro que é feito, né, com o veneno de várias serpentes, de várias aranhas, que vão bloquear também a ação do veneno. Mas se souber mesmo a espécie correta, vai facilitar e vai agilizar o tratamento no HPS. Seria José, interessante. falando Ideal. agora dos pets, né, dos animais de estimação, como que os tutores podem se prevenir, né, se antecipar para que eles não sejam vítimas de animais peçonhentos? As medidas preventivas seriam as mesmas, porém, gostaria de destacar que os acidentes com animais peçonhentos nos animais, principalmente em animais de pequeno porte, eles tendem a ser mais graves do que nos seres humanos. Né? Lembrando também que não existe um soro, né, um setor público para que esses animais sejam levados para a aplicação do soro. Realmente tem que ser feito de uma maneira particular. Né? Então, a pessoa que mora, por exemplo, numa granja, numa área de mata, né, numa área onde tem um aparecimento maior de animais peçonhentos, ela tem realmente que ter um cuidado redobrado, porque o que acontece? Esses animais, eles vão brincar com animais peçonhentos. Gato, principalmente, né? Gato brinca, comum ele brincar com aranha, com escorpião, o cão também. E muitas das vezes ele vai morder esses animais e, como mecanismo de defesa, o animal vai inocular o veneno. Então, a casuística, a frequência, ela é muito maior ainda em algumas regiões do que em relação aos seres humanos. Né? Então, as pessoas que moram nessas áreas de risco, elas têm que ter essas medidas, né, preventivas mais implementadas e têm que ter esse cuidado maior com os animais, né? Se for uma área de risco, não deixar o animal, né, manter a grama sempre baixa, cuidado com o material de construção, de repente, né, isolar a área onde o animal ele tem acesso, para que evite realmente a ocorrência de acidente com os pets, que é muito comum. Essa responsabilidade, né, por parte dos tutores. Exatamente. Uma Mas, criança, José, né? Exatamente. Mas caso os pets sejam vítimas, qual a orientação? O que os donos devem fazer? Qual o primeiro passo? Sim. De maneira bem genérica, né, para a pessoa identificar que possa ser um animal peçonhento, né, o mais comum que os animais apresentam, é um inchaço no local, que nós chamamos de edema, uma vermelhidão, que nós chamamos de hiperemia, em linhas gerais. Vai ser um pouco diferente de cada espécie. Né? Uma dor muito forte, que também ocorre no caso humano. Né? O animal, ele, muitas vezes, até grita, ele manifesta que ele está sentindo dor. Em alguns casos, vai ter uma salivação excessiva, vômito, diarreia. Esses sintomas, eles são sugestivos de um envenenamento, no caso aí com animais peçonhentos, de uma intoxicação. Então, levar ao médico veterinário particular, né, e mencionar a questão desse risco, potencial risco. Alguns animais, você consegue observar ali o local onde a presa foi inserida. Por exemplo, no caso de serpente,
né? Quando ela está com as duas presas, você consegue ver os dois orifícios ali de introdução das presas. As aranhas maiores você também consegue ver. Agora, no caso de escorpião, de aranhas menores, essa visualização da picada, ela é bem difícil de ser feita. Então, assim, esses sintomas, sinais clínicos em geral, eles sugestionam, né, o tratamento do veterinário, que vai fazer o tratamento sintomático. Em alguns casos, existe o soro veterinário também, que pode ser aplicado de maneira particular. José Geraldo, quando a conversa é boa e interessante assim, o tempo passa rápido e a gente nem vê. Muito obrigada, viu, pela sua participação e por essas orientações tão fundamentais. Obrigada. Te agradeço, Bárbara. Agradeço a Renata, tá? E estamos à disposição e agradecemos a oportunidade de poder promover, né, a prevenção e a educação sanitária, que é aquilo que é mais importante em saúde pública. Obrigada, e as nossas portas estarão sempre abertas. E obrigada a você também que participou, mandando a sua pergunta.